Então, enquanto a Marta não entra, o que a gente faz? Não, o jeito é para entrar. Eu não sei como começar. Eu não sei como começar sem ser. Sabe o que acontece? Depois que eu parei de usar pulseira, eu não sei mais como começar o Noronha. Porque o barulho te dava aquele O engate, barulho né? da pulseira me dava aquele bullyingzinho inicial, entendeu? Sei, era tipo a marcha 1, primeira marcha. É, exatamente. Vamos ver se a Marta, quando chegar, ela vem com umas pulseiras. Eu vi que ela tá com um brinco grande, Só que ela tá na fazenda. Gente, hoje a gente vai ter uma convidada especialíssima, a atriz Martha Noel. Só que ela só é conhecida como Martha Noel. Só que o nome dela inteiro é Marta Vicente de Azevedo Noel. Sabe quem mais é Vicente de Azevedo? A mulher da Casa Abandonada. E eu falei, cara, Marta, pelo amor de Deus, eu quero saber que parentesco é esse. Aonde elas se encontram na árvore. Exatamente, qual é a interseção da árvore genealógica. Que galho é esse que deu 2 frutos tão diferentes? Exatamente, precisamos investigar isso. Que é um podcast incrível, né? Assim, eu pelo menos pirei, eu acho o Chico Felitti um gênio, e ao mesmo tempo, independentemente da qualidade artística, dramatúrgica do podcast, de um bom jornalismo, ele joga luz sobre a escravidão contemporânea, que é um assunto mais do que importante, talvez seja o assunto mais importante do Brasil. Sim, e que infelizmente a gente se depara com ele mensalmente, né, praticamente, porque toda hora tem uma história não tão fantasmagórica quanto essa, assim, não tão impressionante, com tantos... E nem tão imagética, né? Nem foram contadas com essa dramaturgia toda, assim, de maneira tão envolvente, mas infelizmente não é um fato isolado, né? Não é um fato isolado. E desde que o podcast estreou, as denúncias aumentaram muito. Gente, cadê a Marta? Ela não tá conseguindo entrar, será? Lá vem elas, lá vem ela. Deixa falar, melhor deixar. A gente já falou aqui no Noronha várias vezes de como essas séries que contam histórias de crimes bárbaros pegam o imaginário das pessoas, né? Eu mesmo já confessei que consumo total. A gente já falou do caso Evandro, da Elise Matsunaga, mas agora parece que a coisa ganhou um hype de vez, né? Porque de um mês pra cá a gente teve o filme da Suzanne von Richthofen, o documentário do João de Deus, agora tem a série documental da Daniela Pérez, viu? Vi. Que eu achei super importante, porque eu acho que fala de um machismo da época que ficou uma coisa... Adoro que a Glória Pérez começa falando assim, eu preciso falar disso para que isso seja contado como aconteceu e não como uma novela barata. A imprensa tratou quase como uma continuação da novela. Eles eram fotos tratados meio como personagem. Mas o que a gente vai falar mesmo hoje aqui no Noronha é do podcast mais badalado de todos, que acho que, né, não sei se no Brasil já teve um podcast com esse alcance como está tendo A Mulher da Casa Abandonada. Que jogou um monte de gente, né, nesse mundo do podcast. Várias pessoas que nunca tinham ouvido podcast. Ele tem uma coisa antiga. Ele conta uma história, Ele conta uma história. Simplesmente, assim. E muito bem, né? E como a gente não precisa necessariamente... Né? Como a gente não precisa da imagem, né? Como a gente viciou na imagem, achou que fosse obrigada a ter imagem. E não precisa, a voz, podcast a narrativa. Podcast é um negócio que mudou a minha vida. Juro. Assim, eu ouço Laurinha Lero, eu ouço Foro de Teresina, eu ouço todos os podcasts da Giovanna Nader, eu ouço, agora fiquei totalmente, eu ouvi a Rádio Novela, eu ouço pra caramba. Então assim, realmente, a Marta voltou. Oi. Tá tudo bem? Tô meio precária. Agora tô no auge do Wi-Fi da casa. Escuta, a gente tava falando aqui do porquê que você está nesse episódio. Ih, caiu de novo. Qualquer coisa a gente faz aquele bom e velho telefonema. Pode ser. Gente, será que a gente... Olha, tá difícil. Eu tô tentando todas as coisas, agora ele tá mandando eu instalar um aplicativo aqui. Tô tentando mas agora pelo celular. Vocês acham que essa conexão agora tá... Vamos tentar. Se der errado, a gente te liga. Bom, você já disse pra alguém que você é parente da Margarida Bonetti, Marta? Disse pra poucas pessoas. Você tá um pouco tensa de ter o mesmo sobrenome do que ela? Cara, quando saiu o primeiro episódio, quando saiu a história, eu fiquei tensa, porque eu comecei a ver meu nome nos grupos de Telegram, o nome do meu avô, então fiquei tensa, assim, me senti exposta, né? O que é, obviamente,
se sentir exposto na era da exposição é difícil, né? Mas eu me senti. Eu fiquei com medo, né, de ser associada a uma história, a uma pessoa horrível, né? Você soube antes? Como é que foi? Minha mãe falou, saiu um podcast sobre a Margot. E eu fiquei, caraca, e a primeira coisa que eu pensei foi, será que eu tenho que ir lá e dizer para o mundo que eu não tenho nada a ver com essa pessoa e que eu, obviamente, repudio tudo que ela fez? E depois eu falei, não, eu não tenho nada com isso, é uma parente distante que eu convivi durante até meus 20 anos de idade, em algumas festas de família, que já usava a pomada, inclusive eu era criança e toda vez que cumprimentava ela, ficava 5 minutos me limpando, só que era uma pomada transparente, não era branca. Então tinha um certo pavor daquele momento que eu ia cumprimentar aquela pessoa, que eu ia ficar melada, né? Mas o podcast, ele é um podcast muito bem feito, é um trabalho incrível, jornalístico, investigativo e nada realmente ficou onde tem que ficar a história, né? Travou total, que merda. Será que a gente O que liga? a gente faz? Será que a gente liga? Será que eu ligo pra Marta? Talvez botar aqui no Viva Voz, perto do Tá bom, microfone. eu vou ligar então. Aí bota aqui. Bota o celular aqui. Oiê. Vocês já sabiam, Marta, dessa história toda? Como chegou pra família essa história, quando aconteceu? Quando saiu no Fantástico, né? A gente soube quando saiu no Fantástico, no ano 2000, saiu uma reportagem de que ela tinha escravizado uma pessoa por 20 anos. Então, a gente ficou sabendo com o Fantástico e eu fiquei super surpresa, porque na minha ignorância jurídica, eu achava que esse caso estava arquivado porque a polícia brasileira, o sistema judicial brasileiro não poderia fazer nada por conta de ser um crime cometido nos Estados Unidos. E pelo que eu entendi, e pelo que as coisas ainda estão aparecendo, algo poderia ter sido feito, sim. Existia uma brecha jurídica para ela ter sido presa aqui e ter pagado pelos crimes que ela cometeu. Eu sempre achei que era um caso perdido. Eu acho que agora é um caso perdido porque prescreveu, né? 20 anos. O Chico Felitti deu uma entrevista para Magé Flores, que também produz A Mulher da Casa Abandonada. Ele conta que, na verdade, esse inquérito existiu sim no Brasil, mas foi uma coisa que ele descobriu depois do podcast pronto. Porque não tem essa informação no podcast. As coisas se dividem, né? A gente está falando aqui de um crime bárbaro, de racismo, num país muito racista que é o Brasil, no país que foi o último país a abolir a escravidão, e ao mesmo tempo existe uma história que nos cooptou a todos. Não só é a história do engajamento, o que eu quero dizer é uma excelente novela. Sim, prende a gente. Essa casa em Higienópolis, abandonada, essa mulher com essa pomada no rosto. E, ao mesmo tempo, tem uma relevância histórica. E eu não sei se essas duas coisas, elas são exatamente contraditórias, porque eu vejo muita gente criticando o podcast como se o podcast tivesse que necessariamente fazer o papel da justiça, que não é exatamente a função do jornalismo. Não, e como se não fosse real todo aquele cenário incrível e aquela personagem fora do comum, como se tivesse inventado. E isso é um fato. E como se fosse longe da gente, Bel. E tá impregnado na sociedade. Mesmo quando não tem uma proximidade, é uma história que toda hora a gente ouve alguma coisa parecida. Eu me lembrei, quando eu vi o podcast, eu me lembrei de um filme que eu vi, chamado Menino 23, que é uma história horrorosa, que é um cara que nos anos 30... vai ali naquele orfanato que tem ali no Flamengo, sabe? Que tem ali em cima? Sei. Ele vai ali naquele orfanato, com a conivência da diretora do orfanato, ele pega 10 crianças negras, 10 meninos negros, leva para uma fazenda, dizendo que vai educar aquelas crianças, que vai oferecer uma vida digna e tal, e escravizou eles durante 10 anos. Quer dizer, existe um certo pacto, sabe, entre as elites, assim, de proteção, uma certa identificação, assim, de ter vindo do mesmo lugar, sabe? Uma certa naturalização, que eu acho que está acabando agora com a chegada das pessoas negras que nunca tiveram lugar de fala definido. E a gente nunca teve escuta para essas pessoas. Então, uma das críticas que eu ouvi, por exemplo, a esse podcast, tem a ver com a maneira como a gente que é branco recebe
Mas como será que isso bateria para a população negra, né? Como será que é para um ouvinte que está muito mais próximo dessa mulher que foi escravizada? Como será que é para essa galera ouvir? A gente fala muito aqui, por exemplo, da questão psíquica dessa mulher que fez essas maldades horrorosas. E a gente poucas vezes... né, esses crimes hediondos. E a gente poucas vezes joga a luz na questão psíquica de quem sofreu isso. Sim. E outra coisa, quem é o público de podcast no Brasil? Acho que ainda é uma bolha muito restrita. De modo geral, a grande maioria das pessoas ficou sabendo dessa história a partir do Fantástico. Ou Cidade Alerta, ou Cidade ou Alerta, Luísa Mel. não pelo podcast, né? Sim. Então é uma história que saiu da bolha, ela foi contada para a bolha e ela está extravasando a bolha. E por isso também está tendo essa repercussão. Eu me lembro quando o João Moreira Salles fez o Santiago, que é um documentário lindíssimo e importantíssimo sobre o mordomo da família. Eu me lembro que ele deu algumas entrevistas falando sobre como a elite brasileira não tinha coragem de falar de si. E aparece uma relação esquisita ali entre eles no filme. Ele não se furta de mostrar isso, né? Aparece uma relação hierárquica. Eu mesma estou fazendo um documentário sobre o meu pai, que eu estou com dificuldade de colocar no mundo, porque às vezes eu falo, eu vou ter vergonha da maneira como o meu pai fala com um empregado, entendeu? Então, e ao mesmo tempo, é a minha história. É a minha história e é a história do Brasil, é uma história que diz do Brasil de hoje. A Marta tem uma avó, por parte de pai, que é uma heroína, que é a Dorina Noel. Eu queria que você contasse um pouquinho, Marta, a história da tua avó Dorina. E tem outro lado no Will, que é minha avó Dorina. Ficou cega com 18 anos. E eu sempre tenho um maior orgulho de pensar que o sangue dela corre no meu. E ficou cega e queria muito ler, amava livros. E foi a primeira aluna cega a estudar numa escola para alunos videntes, para pessoas com visão, né? E foi a primeira pessoa, assim, esse tema da inclusão, assim, a minha avó levou na prática nos anos 40, quando nem existia essa palavra. Então, ela estudou na escola comum, ela conseguiu a primeira doação de imprensa braille para o Brasil, ela fez a primeira fundação de livros para cegos, ela foi responsável pelas células de votação em braille, pelos cardápios, pelo todo o sistema de educação para deficientes visuais. Ela é uma fodona, assim. Não é à toa também que eu escolhi o nome dela para ser meu nome artístico, mas eu carrego o meu nome inteiro com muito orgulho, assim. Agora, tem uma coisa que me chamou muita atenção no podcast e que eu acho muito bonito, que às vezes a gente esquece, que é como a gente pode mudar a vida de todo mundo, como uma pessoa pode mudar a vida de todo mundo, como às vezes a gente se acostuma a se abster, sabe? E como é importante a gente ter coragem de ir lá e fazer a diferença na vida de alguém, porque você pode realmente fazer a diferença na vida de alguém, né? Sim, e a omissão é uma coisa muito grave, né? Muito grave. A omissão, ela é muito mais do que a omissão. Ele fala que eu não ouvi o podcast inteiro ainda, eu tô ouvindo, mas é muito doido quando ele fala que chegou lá e uma rua em silêncio, né? Ninguém queria falar. A cidade inteira. Ter aquilo no currículo delas. Uma amiga minha repostou um stories de uma outra pessoa criticando a abordagem do Chico Felitti. Mas e aí eu perguntei por que você se incomodou com a abordagem. E ela falou, eu não ouvi o podcast. Então, assim, o podcast ele ganhou uma dimensão tão grande. Claro que as pessoas vão fazer piada, e tem TikTok, e tem gente que vai fazer dancinha com uma pomada na cara. Não, a Luísa Mel já foi lá resgatar cachorro, já aconteceu de tudo. Sim, Cidade Alerta, audiência. O próprio Chico Felitti fala isso no Café da Manhã. Eu acho que o esvaziamento da questão em torno do folclore, da casa, da coisa novelesca, são coisas que correm paralelas. Não tira a importância. Sim, e é a maneira como a sociedade recebe também as notícias e reproduz. A gente estava falando agora da Daniela Pérez, né? Que foi uma coisa horrorosa, um crime brutal, de outra ordem, e que também teve uma espetacularização em cima. Sim. Gente querendo aparecer em cima da história, aquela cena do enterro, as pessoas totalmente sem noção, Sim. né? Ali no enterro da menina. Então, a sociedade, de modo geral, a humanidade tem essa coisa, assim, é sangue mesmo, não é mertiolate, é de verdade, vamos ver, ele foi atropelado ali, vamos assistir. Tem uma... A gente tem, eu tenho. Aquela eu coisa tenho. Como é que tá Higienópolis, Marta?
É uma loucura, tá? Assim, começou o podcast, eu passo todo dia lá na frente, 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, e de repente helicóptero sobrevoando. E eu falando, gente, eu entrei naquela casa quando era criança, e de repente aquilo virou um circo. As pessoas não conseguem chegar em casa por causa da casa abandonada, assim. Virou, não sei, eu acho que os comerciantes devem estar ganhando dinheiro ali em volta, né, pelo ruim, porque a frequência aumentou muito, tá uma loucura, assim. E ao mesmo tempo é tudo muito triste, né, gente? Muito triste. Você ouve o podcast, você vê as coisas que ela fez, é de chorar, assim, é de dar taquicardia. No último episódio, Marta, ela dá uma longa entrevista e ela pede, por favor, para que ele esqueça, para que ele não faça isso. Que ela, enfim, tô dando spoiler aqui, mas... Que ele não faça isso aqui, não bote o podcast no ar? Se ele não pode fazer um outro tipo de serviço ou escrever sobre outra coisa, que ela pode recompensá-lo, que isso é uma história enterrada. Então, assim, eu acho que ela é zero maluca, Marta. Eu, sabe, das histórias desde a infância dela, posso te dizer que tem uma loucura. Tem um desequilíbrio ali. Tem uma maldade e que tem um componente de loucura. Eu vi o Fantástico domingo e eu fiquei chocada com o excesso, assim, né? Com a espetacularização realmente em torno de um tema tão importante. Não, eu não sei nem se essas pessoas, se todos os canais que estiveram lá naquela tarde têm autorização para transmitir ao vivo imagens da casa dela, de dentro da casa. Então, certamente não. Sim, não, e de pegar o cachorro, certamente há excessos, né? Porque virou um negócio totalmente fora do controle. Em relação, eu acho que a esse formato e essa coisa que as pessoas estão criticando muito, né? A música de terror, a casa, a maneira como foi abordada, eu acho que tem uma qualidade que é de prender a gente dramaturgicamente numa história importante da gente ouvir, mas, por outro lado, coloca essa história num lugar como se ela fosse muito distante da gente, né? Isso que a gente... E ela pode estar acontecendo uma coisa parecida no prédio vizinho, num apartamento de 3 quartos, parecido com o que a gente mora, né? Não necessariamente precisa desses componentes tão alegóricos para essa história. Não precisa ser uma casa gigante. É que ela é uma personagem sui generis, né? Mora numa casa sui generis, assim. Então, isso de alguma maneira distancia acho um que o pouco. que a Bel tá querendo dizer é que, assim, pode estar acontecendo no apartamento 301, né? Assim, num apartamento pequeno, com alguém que parece absolutamente... Isso, com uma maquiagem bonita, bem vestida, sem estar morando numa casa abandonada. Sem ter pomada na cara, sem parecendo ser uma mulher excêntrica. louca, sabe? Está acontecendo em muitos lugares de uma forma mais sutil, né? De uma forma menos explícita. Tem muitas histórias que não são tão loucas e pesadas, mas que pessoas são maltratadas e não são tratadas como deveriam no ambiente de trabalho também. Não, é um crime muito comum ainda no Brasil, né, e invisibilizado completamente, naturalizado, né, porque é dos trabalhos, o trabalho da empregada doméstica, e não foi à toa, foi a Dilma que fez a PEC das domésticas, não foi? Sim. Até então não existia, não tinha muito carga horária, é um trabalho muito vulnerável, né, alguém que está morando dentro da sua casa. Não, agora mesmo teve a patroa lá do caso do menino que caiu da janela, ela tá solta, e é uma coisa parecida, né? Sara Corte Real, eu acho. Sari. Ela foi condenada a 8 anos de prisão por negligência, né, na morte do menino Miguel, que era o filho da empregada dela, da moça que trabalhava na casa dela. Que estava passando com o cachorro na hora que deixou o filho em plena pandemia com a patroa, pediu para a patroa olhar o garoto. Exato. E aí a patroa estava fazendo unha e negligenciou o menino chorando atrás da mãe, a patroa não deu atenção, o garoto pegou um elevador, subiu até sei lá qual andar, aflito, uma criança de 5 anos, e caiu do 9º andar. E ela, apesar de ter sido condenada, ela não tá presa. Então, é uma sensação, é quase como matar de novo, né, a criança, é quase como deixar morrer de novo. Essa mãe fica para onde ela pode ir? Né, se a mulher foi condenada e não foi presa, o que mais ela pode fazer? A gente fala muito de feminismo, né, aqui no Noronha, porque não poderia ser diferente.
E você esse ano vai fazer a Pagu, né, Marta? Que também é sua parente, você é parente de todo mundo. Que árvore genealógica é essa, gente? Spoiler da minha peça, Maria. Eu não posso dar spoiler da sua peça? Ai, meu Deus. Não. Por que você decidiu falar da Pagu? Como é que você chegou até a Pagu? A Pagu chegou até mim, né? Através de um texto, o Rafael, que conhecia, um colecionador, olhou para minha cara um dia e falou: você tem uma Pagu, você tem um negócio da Pagu. E ele tinha comprado uma parte do acervo da Patrícia Galvão, que tinha um texto inédito que ela escreveu em 1939. E ele falou: eu vejo esse texto no teatro, eu vejo você fazendo ele. E eu peguei o projeto para mim e fiquei anos com ele, assim, passei por várias etapas de como fazer esse projeto, de como não fazer, e ao longo dos anos descobri que eu era prima da Pagu, né, de sexto grau, enfim, minha bisavó é Galvão, e eu fiz uma dramaturgia em cima desse texto dela, assim, é um híbrido, é um texto dela e um texto meu, chama Pagu Até Onde Chega a Sonda. Eu ainda tô descobrindo até onde essa sonda vai. Cara, a Pagu, ela foi um pé na porta, assim, do feminismo, do patriarcado, assim. Ela não... Eu oscilo, assim, porque, sim, ela deixou o filho dela, né, principalmente o primeiro, o Rudá, mais aos cuidados do Oswald, para se juntar ao Partido Comunista e para lutar pelo que ela acreditava, assim. E ela fez isso conscientemente, e se fosse um homem que tivesse feito isso, nós não estaríamos nem falando sobre isso, né? Exato. A loucura é tão grande, o machismo é tão grande, que se o Oswald tivesse deixado o filho com a Pagu para ir para o Partido Comunista, não sei o quê, ninguém nunca teria mencionado isso em nenhum livro, isso não teria sido assunto, né? E foi o contrário, ela optou por fazer isso, com grande dor, com consciência, com lucidez, com perdas, com ganhos. Ela é uma mulher, cara, e ela abriu muito caminho para todas as outras que vieram, e ela pagou por isso. A gente falou de feminismo, da vó da Marta, da Dorina Noel, que foi uma mulher precursora, né, revolucionária na questão da inclusão dos deficientes visuais. A gente está falando da Patrícia Galvão, que a Marta vai fazer no teatro, e a gente está falando da Margarida Bonetti, que é parente da Marta. Será que, se fosse um homem numa casa abandonada, não sei, me veio... Eu não sei se um homem sozinho sobreviveria. Era isso que eu ia falar. Ele ia para um loft. Acho que ele ia se entregar à prisão dela. Ia se entregar, que alguém ia fazer comida para ele, né? Ia fazer... estabelecer uma rotina. Essa mulher viveu um cárcere privado, né? Gente, a vida dela deve ser horrível, gente. A vida dela... Eu quero que ela, assim, quero que ela pague pelo crime que ela cometeu. Mas a vida... Imagina, gente. Vocês viram como é a casa dentro? É um lixão, é um lixão. Vocês acham que se fosse um homem, a abordagem seria diferente? Vocês acham que as pessoas se sentiriam suficientemente à vontade para gritar em frente à casa e quebrar o vidro e pegar um cachorro? Não sei. Acho que não. Acho que não. Acho que não. Acho que talvez nem o Chico tivesse essa tranquilidade de fazer a matéria, assim, porque um homem é uma figura mais ameaçadora. Eu, pelo menos, me sinto mais ameaçada, né? Numa circunstância que você tá num... Sei lá, uma vez eu tava num hotel, na sauna, tomando uma sauna, sozinha, 9 horas da noite, e chegou um cara pra tomar sauna, eu fui embora. Ele não fez nada, mas eu fui embora, porque ele poderia fazer. Então, assim, existe uma... Eu já fui assediada dentro de uma sauna do meu condomínio em São Conrado. Pois é. E quantas vezes você não já ouviu assim, vocês duas vão sozinhas? Não, a gente não tá sozinha, eu tô com ela. Mas esses sozinhas, né? Sem um homem. Sem um homem, tá implícita ali a coisa. Então, eu acho que seria diferente. Acho até que poderia ter essa investigação toda, mas acho que seria em outro tom, acho que seria de outra maneira. A gente pouco fala, por exemplo, no René Bonetti. Quer dizer, o podcast fala, mas a gente aqui não está discutindo tanto sobre ele. Tudo bem, ele já pagou, ele foi julgado e tal. Mas
Inclusive, ele tá trabalhando, né? Ele segue a vida dele, não é isso? Ele voltou a trabalhar numa grande empresa. Tinha uma história que, durante o governo Fernando Henrique, estavam querendo trazer ele de volta. Com um cargo importantíssimo relacionado à Amazônia. Antes dele ser preso. Brasil, mostra quando a tua o processo cara. Tava no julgamento, né? Pra gente ficar assim, já temos a música do Maranhão. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Não me convidaram pra essa festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro. Fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada. O meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Grande pátria desimportante, em nenhum instante eu vou te trair. Eu não vou te trair. Isso não é Noronha. Isso não é Noronha.